Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e a convidada de hoje é a queridíssima Carol Cantelli. Então chega mais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e a convidada de hoje é a queridíssima Carol Cantelli. Tudo bem, Carol? Tudo bem, para mim é uma honra. Quero desejar um feliz ano novo para todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigada, Alex, pelo convite. Para mim também é uma honra estar aqui. Obrigado. Ô, Carol, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória até aqui, de onde você é, como é que foi que tudo isso começou? Olha só, para começar então me apresentando, meu nome é Carol Cantelli e resumido, né? Porque meu nome de verdade é Carolina Regina Gueiro da Cruz Cantelli. Então eu dei uma resumida Carol Cantelli e eu vim de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E eu comecei a minha presença no digital fazem 6 anos, que eu comecei com o meu outro Instagram, Decore Mais, que hoje ele tem mais de 1 milhão de seguidores que acompanham e amam o universo de decoração e arquitetura. Eu fico muito feliz de ter vários fãs por lá também, de uma área que eu sou apaixonada, que é a arquitetura. Então, me formei em arquitetura também, tive um começo na profissão que foi bem conturbado, reprovei no meu TCC em 2009. Foi uma faculdade assim que eu suei sangue para conseguir terminar. E no último ano acabei reprovando, que foi um momento assim bem decisivo na minha vida. E resulta, né, é reflexo de quem eu sou hoje. E lá atrás, quando eu reprovei nessa etapa tão importante de um profissional, né, que quer se formar em arquitetura, eu fiquei realmente muito frustrada com a situação e acabei trancando a faculdade. E aí comecei a trabalhar com uma escola, que era a escola do meu pai, e comecei a trabalhar lá achando que nunca mais ia ter contato nenhum com a área e estava já até conformada. E aí eu recebi um convite para trabalhar como arquiteta, né, numa loja de revestimentos. Eu falei, ai, mas eu não sou formada, eu não tenho diploma ainda, acho que não vai dar. E eles não, mas vem aqui, faz uma entrevista, quem sabe você trabalha como vendedora, depois você se forma. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom, né? Só ver aqui. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu falei, ai meu Deus, vai, então vamos, né? E nessa época eu não dominava nada de VRAID, SketchUp, absolutamente nada, não sabia mexer nos programas. E aí eu comecei como vendedora e eu falei, nossa, como é bom trabalhar com algo que eu me identifico, porque quando eu trabalhava na escola, eu não me identificava com nada, não era o que eu queria fazer. Eu trabalhava lá porque eu não queria ficar em casa já chorando depressiva por causa das circunstâncias que eu estava vivendo naquele momento. E aí eu falei, nossa, que legal que é trabalhar com revestimentos, que legal que é trabalhar com algo que eu me identifico, né? E comecei a levar muito a sério, sabe? Comecei a levar bem, assim, profissionalmente falando, muito a sério. Comecei a estudar os revestimentos. Quando eu entrei, os vendedores, eles sabiam todos os revestimentos, assim, de cabeça, por nome e tamanho, e especificação, e que argamassa que vai, e que isso pode usar com aquilo. Eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou saber fazer tudo isso? Nossa, é muita coisa para decorar, para entender, para saber, para estudar. E eu falei, não, eu vou aprender. E fui, me dediquei muito, 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 muito. Aprendi muito com os outros vendedores também. E aí consegui ir fazendo assim meu nome, assim como vendedora. E aí eu comecei a estudar o SketchUp, que era uma coisa que eu não sabia fazer. Comecei a estudar e comecei a pegar muito gosto, né, pelo sketch. E eu falei, cara, que delícia mexer isso aqui, parece um jogo, parece algo que, nossa, parece um joguinho. E eu me diverti, aí eu comecei a aprender V-Ray, aí eu comecei a aprender a configurar os materiais, aí os meus 3Ds começaram a ficar mais legais. Isso lá em 2000 e... Nossa, agora eu não lembro o ano, mas fazem 5 anos. Mentira, isso foi quando eu comecei no digital. Quando foi em 2012 que eu comecei lá na loja. Isso mesmo. Comecei em 2012 a fazer os renders, né, dos banheiros. E aí eu falei, nossa, gente, que delícia que é fazer isso, que é configurar isso. E lá naquela época ninguém sabia mexer muito. Eu comecei e falei, cara, acho que eu vou ensinar a galera a fazer isso, porque já que eu tô entendendo tanto, tô me estudando tanto, falei, meu Deus, eu tenho tanta gente com dificuldade. E aí comecei a ensinar, né? Na época, quando eu comecei a pegar um pouco mais de domínio, eu falei, eu acho que eu vou começar a ensinar a galera. Aí sim, já era lá em 2014 para 2015. Foi quando eu comecei a postar também os meus próprios banheiros, né, no Decore Mais, porque eu ainda não tinha meu Instagram.
Carol Cantelli, porque eu não tinha meu diploma, então eu falei, gente, eu não vou fazer um Instagram para postar projetos, porque eu não sou arquiteta. E aí eu só postava os estudos de banheiro que eu fazia para acabar vendendo os revestimentos. Isso me ajudava muito na venda, porque o cliente ele tem uma visualização muito mais fácil, né, de como vai ficar o revestimento que ele estava investindo. E aí, beleza, comecei a me destacar, meu nome começou a ficar mais assim falado, principalmente na minha cidade. E aí veio um momento muito decisivo também na minha vida, que foi quando eu fui denunciada por muitos profissionais da minha cidade. E esse foi um momento muito importante, assim, sabe? Eu considero da minha carreira, não, porque eu nem tenho uma carreira ainda, né? Mas do meu lado profissional. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu não estava fazendo atribuição de arquiteto, eu não assinava projetos arquitetônicos, eu não fazia, tanto que eu não sou apaixonada por isso, eu não faço isso até hoje. Eu tenho meu diploma, eu não faço porque eu não gosto mesmo, não é uma área que eu me identifico. Então, eu acho que para você fazer, né, algo, você tem que ser apaixonado por aquilo, porque seu cliente ele não merece você não ter você por inteiro. E eu não me sentia completa fazendo projetos arquitetônicos. Então eu falava, não, por mais que eu saiba fazer, eu não quero, porque não vou me entregar 100%. Então, aí eu acabei sendo denunciada, e foi um momento importante, porque eu refleti muito sobre aquilo. Na época eu fiquei desesperada, achando... acabei sendo realmente mandada embora da loja, não só por conta disso, mas porque tinham muitos profissionais que acabaram que não iam lá na loja porque eu estava trabalhando lá, e foi um negócio. Mas hoje eu já dou risada disso, né? Hoje já faz parte da minha história. E resumindo agora, para não ficar também muito longo, o que aconteceu? Eu, em 2015, eu falei, cara, quer saber, eu vou voltar para a faculdade, porque eu não posso, sabe, viver prisioneira de algo que eu realmente me coloquei nessa prisão. Porque eu poderia ter voltado para completar o diploma, né, para completar o trabalho, eu não tive coragem, eu tinha muito medo, eu tinha medo do julgamento, eu morria de vergonha dos professores, dos meus colegas, e era muito difícil superar isso. Mas teve esse momento, eu falei, cara, não posso deixar mais as pessoas me julgarem, porque eu, de fato, fui muito julgada, fui muito humilhada, passei por muitas coisas injustamente, porque eu não fazia atribuição de arquiteto, mas eu estava, né? Eu não tinha diploma e deixava a deixa para eles poderem fazer isso. Aí eu decidi, eu falei, pronto, volto para a faculdade, vou me dedicar e vou me formar. E assim aconteceu. E eu voltei em 2015 e em 2016 saiu o meu diploma. E aí eu fiquei muito mais inteira, eu consegui me dedicar muito mais, consegui me soltar muito mais, consegui fazer mais projetos, aí eu consegui pegar reformas, consegui pegar outras coisas que eu conseguia explorar mais o meu trabalho e o meu talento. E aí eu comecei a divulgar cada vez mais o meu trabalho, daí eu fiz o meu Instagram, Carol Cantelli, na época era Carol Cantelli Interiores, daí depois de um tempo até tirei o Interiores do meu nome, porque eu acabei mudando de posicionamento, eu falo hoje muito mais sobre marketing digital, posicionamento e branding, e no momento em que eu estava me posicionando como arquiteta, eu deixei o Interiores. E aí aconteceu muitas coisas na minha vida, mas eu acredito muito que eu não ter desistido, mesmo eu tendo todos os motivos para desistir, mesmo tendo medo, mesmo tendo vergonha, mesmo tendo vontade de desistir, porque as outras pessoas me julgando, e eu com medo de fracassar, e eu falei, não vou desistir, não vou desistir. Eu acho que resulta, hoje é reflexo, o que eu tenho, o que eu sou, é reflexo de tudo isso que eu enfrentei, porque foi muito difícil enfrentar, mas decidi enfrentar, e hoje eu vivo, sabe, uma realidade assim que eu nunca imaginei na minha vida. Ser reconhecida como eu sou, ter um posicionamento como eu tenho, poder ajudar colegas profissionais e pessoas de outras áreas que se inspiram na minha história, na minha trajetória de superação, porque eu também saí do zero, saí de baixo, saí do interior, saí de longe, não sou de São Paulo, hoje moro em São Paulo, mas eu consegui fazer meu nome mesmo morando em Dourados, que é assim uma cidade que quase ninguém conhece, lá no interior de Mato Grosso do Sul. E eu fico muito feliz, porque hoje receber convites como o seu, para, né, poder ajudar outras pessoas, inspirar outras histórias, inspirar pessoas que estão no início ou que até estão mais maduras no mercado, a não desistirem, que de fato, quando você confia não somente em você mesmo, porque no começo é muito difícil a gente confiar na gente mesmo, mas confiar no que você nasceu para ser. Eu não sou isso agora, mas eu vou ser. Então, o que eu preciso fazer para ser essa pessoa que eu nasci para ser?
Então, eu não desistia, isso não me fazia desistir. Nossa, falei demais, né, meu Deus? Vou deixar você falar. Não, ótimo, que bacana essa história. E aí você ficou aí um período longo fora da faculdade, né? Depois Uhum. desse tempo, depois que 7 você anos. saiu, quanto? 7? Muita coisa. 7. Muita Depois que coisa. você saiu da loja, até você voltar para a faculdade, como é que foi esse período? Você ficou afastado? Você Eu, ficou fazendo eu, o quê? eu trabalhei durante 5 anos na loja Uhum. de revestimentos. Foram 2 lojas que eu trabalhei. 2 anos e meio em cada uma. E eu fiquei, esses 5 anos, foram de 2010 a 2015 na loja. Então, eu saí da faculdade em 2009, 2010, já fiquei na loja, fiquei até 2015. E daí, todo esse tempo, eu fiquei trabalhando como vendedora de revestimentos. Então, eu, mesmo não estando formada, eu estava na área, eu ia na Revestir, eu estudava sobre o tema, Uhum. mesmo não estando formada, eu estudava para quando eu me formasse, eu não tivesse parada no tempo, né? E Uhum. isso me ajudou muito ter ficado na loja. E aí, eu não saí da loja, eu trabalhava e fazia o TCC, trabalhava e fazia o TCC. E aí eu entreguei o TCC, continuei na loja formada, e aí eu comecei a receber muitos convites para fazer palestra de Instagram, não foi nem de arquitetura. Ai, Uhum. Carol, ensina a gente a fazer um Instagram, a trabalhar com Massa. Instagram. Eu falava, gente, jamais, morria de vergonha. Não, você pode Isso, desistir, não, isso por causa do Decore Mais. isso por causa do Decore Mais e também porque no meu Instagram eu comecei a aplicar tudo que eu fazia no Decore Mais, né? Entendi. Então, por eu ter tido esse know-how e essa bagagem do Decore Mais, eu entendia muito do Instagram, Uhum. do que funciona, o que não funciona, que horário que é melhor, o que eu posto na segunda, o que eu faço no domingo, o que eu faço na quarta. Então, eu peguei uma bagagem muito boa por ter feito no Decore Mais e apliquei no meu Instagram, só que totalmente Uhum. voltado para uma marca pessoal, né? De arquiteto. E aí eu tive um retorno assim muito grande e acabei tendo sucesso, visibilidade, e as pessoas queriam saber o que eu estava fazendo, como é que funcionava, o que tinha que fazer, que hora eu postava e tal. E aí eu falei, não, gente, desculpa, mas eu não sei dar palestras, eu não nasci para isso e tal. Desisti, eu falei, não vou fazer. Aí foram outros convites. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu. Até aí teve o Felipe Lima, fotógrafo, que inclusive é um amigo meu, e o Arthur, que eles iam abrir uma agência de marketing para arquitetos. E aí eles me convidaram para fazer o evento de abertura da agência Legal. pra, comigo, né? Eu falei, ai meu Deus. Aí eles me deram assim todo o apoio e me ajudaram e falaram, não, Carol, a gente vai te ajudar a estruturar, não é tão difícil, é só você fazer assim, assim, assado. E eu falei, ai, quer saber? Vou, né? Mas eu acho que eles iam vender ingresso, não era nem gratuito. Falei, gente, não vai ninguém, certeza que não vai ninguém. Aí era em Campo Grande, né, na minha capital. Aí eu falei, ai, quer saber? Vai, né? Se eu pelo menos ajudar uma pessoa, já valeu. Aí foi, aí esgotou o primeiro dia, teve que abrir outro dia, esgotou também, e foi um sucesso, assim, foi incrível. Foi, assim, eu fiquei muito nervosa, mas deu tudo certo, porque quando a gente vai falar de algo que a gente domina, por mais que você tenha medo e vergonha de falar, né? Você consegue falar, porque você sabe do que você está falando e você passa segurança quando você fala, mesmo não tendo habilidade no palco, no público, assim, nem plateia. E aí eu fui, e aí deu tudo certo. Eu falei, nossa, que legal, gostei de fazer isso. E isso eu estava na loja ainda. Não queria sair da loja, eu estava trabalhando na loja, dar palestra. E aí minha vida começou a acontecer. Aí eu comecei a receber convites para fazer palestras em Natal, Goiânia, em BH, em Fortaleza. Vixe, comecei a receber vários. Aí eu falei, Mudou o Brasil gente, todo. no Brasil todo. Eu falei, nossa, mas meu Deus. E aí, o mais legal de tudo é que, assim, eu ganhava lá na loja, não tenho vergonha nenhuma de falar, que eu ganhava R$ 2.500 no mês, né? Uhum. E aí, eu comecei a fazer a palestra, e aí o cachê da palestra, que não era nem eu que colocava, porque na época eu não tinha nem essa noção, aí o meu agente falou, olha, custa pelos números que a Carol tem e tal, isso aqui, o valor da Carol é R$ 3.000 a palestra dela, e você tem que pagar todas as despesas e tal. Aí eu falei, gente, a pessoa nunca vai aceitar, né? Eu falei, não, por que você vai passar esse valor? Ninguém vai querer pagar isso aí, gente. Não, não vai pagar. Aí foi lá e aceitaram. Eu falei, mas, gente, como assim, né? Mais do que eu ganho de um mês na loja. Aí eu falei, não.
Eu acho que talvez dê para viver esse negócio de dar palestra. Aí só que eu não queria sair da loja, porque eu amava, tanto que eu não pedi as contas. Aí eu comecei a precisar viajar, comecei a ficar mais ausente. Daí acabou que eu realmente precisei me desligar, mas não porque eu queria, mas porque acabei precisando sendo desligada. E aí eu comecei a daí, como eu não tinha mais o emprego nem o salário fixo, falei, gente, agora eu preciso me dedicar totalmente ao Instagram e a ter mais visibilidade também para pegar mais projetos e dar mais palestras. Aí comecei a dedicar força total no meu Instagram. E deu muito certo, assim, sabe? Todo o método que eu utilizo até hoje, muitas coisas que deram certo lá atrás, funcionam até hoje, porque o Instagram, por mais que ele mude, mudou o layout, mudou isso, aquilo. Ele é muito sobre seres humanos. Então, isso não tem muito que mude. E eu entendo como fazer isso, eu entendo o que o meu público quer, eu entendo o tipo de conteúdo que eu preciso passar para ter o resultado que eu quero, para conseguir vender o que eu preciso. Então, é muito mais de você entender o seu público, entender de que forma você consegue se conectar e criar um relacionamento, do que você entender do algoritmo, do que você entender de que você postar carrossel vai dar mais resultado ou não. Enfim, é muito mais sobre você entender sobre quem é você e quem é o seu público e como você pode servir seu público da melhor forma. E aí, foi isso. Aí eu comecei a dar palestras, rodei esse Brasil inteiro. Aí comecei a me dedicar cada vez mais ao universo digital, ao posicionamento, a entender, comecei a estudar, coisa que eu nunca tinha feito. Comecei a estudar mesmo sobre marketing, sobre branding, sobre marca, posicionamento, sobre como você de fato ter um branding, né, uma construção de branding que seja forte para sua marca, e deu muito certo, tanto que ultimamente, né, faziam 3 anos que eu não pegava nenhum projeto, 2 anos e meio, 3 anos que eu não fazia mais nenhum projeto grande, assim. E por quê? Porque eu tinha decidido dedicar, sabe, toda a minha força e a minha energia no digital e a ensinar colegas e pessoas que querem se posicionar no Instagram e ter um posicionamento digital forte, assim como eu fiz com a minha marca na arquitetura, né? Que isso é possível e tanto que tem muitas pessoas que estão tendo resultado hoje, que são meus alunos, enfim. E eu fico muito feliz, né, de ter conquistado tudo isso, porque eu sempre acreditei que a internet era poderosa e ver esse reflexo na minha vida hoje é falar, poxa, deu certo. Que massa, que bacana. Ô, Carol, como você tocou aí no assunto do Instagram, como é que você vê hoje o futuro do Instagram? Você acha que já está saturando já o mercado no Instagram? Ou ainda dá tempo da galera investir, da galera se dedicar? Ainda dá para ter resultado? Com certeza, dá para ter muito resultado, não pouco. Eu mesma sou uma pessoa que invisto quase que 100% do meu negócio, da minha estratégia no Instagram. Tem um Telegram que tem quase 100 mil pessoas já, TikTok já meio que... Mas assim, eu acredito que por mais que existam diversas redes sociais, a gente tem que dedicar na que a gente sabe que vai ganhar. É lógico que se você tiver equipe, tempo, estrutura para ter conteúdo no Twitter, no YouTube, em blog, no TikTok, no Instagram, no Facebook e em todos, ok, bom para você. Quanto mais você diversificar a sua visibilidade, maravilhoso. Fazer um podcast no Spotify, maravilhoso. Quanto mais você puder dedicar a fazer um trabalho bem feito, né? Porque não adianta também você querer estar no Instagram, no YouTube, no Twitter, no podcast, no isso, naquilo, e fazer um trabalho meia boca só porque tem que estar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se eu domino muito uma ferramenta e essa ferramenta me ajuda, me dá visibilidade, me dá alcance, já está fazendo, né, com que eu tenha cada vez mais visibilidade, eu acho que não é um problema você não estar nas outras redes sociais. É claro que isso é uma questão de visão. Eu já estou planejando para esse ano, eu não tinha um canal no YouTube, eu já estou planejando para esse ano ter um canal no YouTube, porque eu vou aumentar a minha equipe, né? Porque sozinha também eu assumo, eu tenho essa humildade de falar que eu não vou dar mais conta. É muita coisa, é muita responsabilidade, é uma qualidade que eu exijo desde os meus projetos.
aos posts no meu Instagram, as coisas nos meus stories, as pessoas percebem, eu tenho muito capricho, é muita dedicação, eu não faço de qualquer jeito, eu acredito que a gente tem que se dedicar, assim, ao teto do que eu consigo, né? Não o que você consegue ou o que o outro consegue, mas no meu limite eu vou até o final, do meu limite. Então, se eu não conseguir fazer um vídeo que eu sei que é a altura do que eu consigo fazer, por falta de estrutura, de equipe, eu não faço. Eu prefiro ficar me dedicando somente no Instagram. E eu acredito sim que o Instagram ainda tem muito tempo de vida. É claro que tem outras redes sociais que estão vindo, né, como TikTok e tal, mas são públicos ainda diferentes. É claro que se você tem tempo de dedicar, é legal, mas as pessoas elas sofrem muito com crise de ansiedade. Então, se a gente ficar falando para as pessoas, olha, você tem que estar no Twitter, você tem que estar no Instagram, você tem que estar no TikTok, no Facebook, as pessoas ficam desesperadas, vão dar uma crise de ansiedade nelas, não vão ter uma saúde mental e elas vão ficar tão assim, sabe, sufocadas que elas não vão conseguir ter performance nenhum. Então, se você tem tempo para se dedicar, pelo menos em uma rede social, que seja uma coisa bem feita, que você consiga se dedicar, fique tranquilo, porque o relacionamento que a gente constrói aqui que eu falo, né, no Instagram, que acho que eu tô na live do Instagram, né? Mas o relacionamento que a gente... mas a gente vai estar, no caso, né? Vai estar. O relacionamento que a gente constrói, ele é muito mais... É por isso que eu falo do relacionamento verdadeiro no Instagram. Porque, olha só, se um dia o meu Instagram for hackeado, ou se o Instagram, sei lá, sumir meu Instagram, eu tenho certeza que as pessoas vão me procurar em outras redes sociais, ou elas vão procurar o meu nome com outro username. Então, o relacionamento que eu construo diariamente com o meu público, ele é muito mais importante do que eu ter várias outras redes sociais que talvez eu não me dedique tanto nas outras. Então, eu hoje, não sei amanhã, hoje eu estou dedicando minha força total no Instagram, porque eu acredito demais que é uma rede muito fácil de mexer, tem todos os recursos que a gente precisa, live, stories, é o feed, é o destaque, é o Reels, é IGTV, tem tudo que a gente precisa na palma da nossa mão, de uma forma muito didática, muito intuitiva, né? E eu acredito verdadeiramente que ainda muito chão e muito caminho pela frente no Instagram ainda. Verdade. Eu acredito também. Ô Carol, graças ao Instagram e a todo esse seu sucesso aí, hoje você tem um network incrível, né? Como é que foi? Como é que surgiu tudo isso? Eu sei que também muitas dessas pessoas, Thiago Nigro, Joy J, muitos deles também começaram mais ou menos na sua época, né? Então acho que meio que vocês cresceram junto. Como é que funciona isso? Olha só, hoje eu fico muito feliz, né, de eu ter conquistado o networking e as amizades que eu tenho hoje. Inclusive, eu até tinha parado de projetar, mas quando o Pablo Marçal e o Thiago Nigro me procuraram para fazer projetos, né, para casa deles, eu falei, nossa, será que eu vou ter que voltar a fazer projeto? Meu Deus. Só que já fazia muito tempo, né, que eu não produzia mais projetos. E eu, como uma boa arquiteta, quando eu produzi os meus projetos, eu estava assim imersa 100% naquilo que eu estava fazendo. E eu sabia que eu não ia ter dedicação total se eu pegasse para fazer aqueles projetos, porque eu tenho outros negócios e outras coisas em andamento, fora, né, do mundo da arquitetura. E eu falei, gente, não vou conseguir fazer esse projeto sozinho. E aí que eu convidei a Érica Queiroz, que é minha amiga, minha sócia, para a gente produzir esse projeto juntas, né? E ela, assim, ela é uma máquina, eu falo que ela é a Madonna, porque ela de verdade, ela é faca na caveira. Então, eu só conseguiria confiar nela para ter, assim, uma collab em projeto. E deu muito certo, né? Inclusive, a gente entregou no final do ano passado, os projetos foram incríveis, estão muito legais. Deu o que falar, assim, né? Uhum. As pessoas ficaram muito contentes porque foi algo que ficou bem inovador, ficou muito legal, a gente ficou muito satisfeita e eles ficaram, assim, deslumbrados, ficaram muito felizes. E só também, eu já falei, já teve a oportunidade de fazer outros projetos, né, de outras pessoas tão queridas para mim, mas eu decidi não fazer mais. Inclusive as pessoas falam, meu Deus, agora que eu achei que você fosse voltar a fazer, porque você fez do Nigro, do Pablo, eu falo, gente, mas não é mais isso o que eu quero fazer. Meu foco não está mais em fazer e produzir projetos, né? E isso foi muito importante para o meu branding, para o meu posicionamento, né? Porque tudo o que eu ensino para as pessoas sobre posicionamento, eu tenho resultado.
Porque se o Pablo e o Thiago não tivessem me procurado para fazer o projeto, talvez eu não poderia falar, gente, o meu posicionamento funciona. Por quê, Carol? Você nunca fez um projeto assim ou assado? E eu fiz, então eu peguei para comprovar o meu método de que funciona, sabe? Então, mas não quer dizer que é disso que eu quero fazer e viver daqui para frente. Então, e mais falando do networking, dessa questão, eu só consegui, né, fazer com que eles lembrassem de mim para fazer algo tão importante para a vida deles, porque eu estava presente na cabeça deles, né? Eu me aproximei deles e de todos eles foi de uma forma muito natural. Inclusive na minha mentoria, né? Eu tenho uma mentoria que chama Metamorfose Digital. Eu estava falando, o Nigro deu mentoria lá, o Flávio Augusto vai dar, o Pablo, o Joel, o João Pedro, o Rafa, o Christian Barbosa, uma mentoria bem legal. E a gente conversou bastante sobre networking, né? E nada mais é o networking do que reciprocidade. A gente falou somente sobre isso. Por quê? Porque eu, lá atrás, quando eu comecei a conhecer esse pessoal que não tem nada a ver com arquitetura, a primeira pessoa que eu me conectei assim foi o Ítalo Marcilli. Depois foi o Joel, depois o Ícaro de Carvalho. Aí depois veio todas as outras galera. Veio o Nigro, veio o Pablo, veio o Flávio Augusto, eu já conhecia por conta dos livros, enfim. Eu comecei a me incomodar, sabe? A estudar somente sobre arquitetura. Falei, gente, mas tá errado. Eu não quero mais falar só sobre arquitetura, tem mais coisa. E aí eu comecei a mudar muito os meus hábitos, comecei a tomar banho gelado, comecei a acordar cedo, coisa que é muito difícil para arquiteto acordar cedo, né? Tipo, cedo 5 da manhã, 6, é tipo quase impossível, né? Eu mesmo falava, meu Deus, é impossível. Então eu comecei a mudar alguns hábitos que as pessoas começaram a ver que eu de fato estava emagrecendo, estava sendo mais produtiva, estava tendo mais performance, mais resultado, e as pessoas começaram a querer saber como que aquilo estava acontecendo. E aí comecei a falar, gente, é porque eu tô seguindo o Ítalo, é porque eu tô seguindo o Joel, é porque eu tô seguindo esse e aquilo. Só que nesse momento eu não conhecia o Ítalo Marcilli, por exemplo. O Joel foi diferente. O Joel eu conheci ele porque eu convidei ele para fazer uma palestra num evento meu. E aí eu ajudei o Joel a fazer o posicionamento do Instagram dele, tanto que quando eu conheci ele, né, ele tinha 17 mil seguidores. Quando a gente iniciou o desafio das 5 da manhã, que virou uma febre no Brasil, foi quando eu criei essa estratégia, ele aplicou e deu muito certo, sabe? A gente pensou no desafio junto e foi assim, foi maravilhoso. E ele cresceu muito, ajudei ele bastante no branding da marca dele, ajudei ele a construção de relacionamento, tanto que ele tem o resultado que ele tem hoje. E o Joel, ele é faca na caveira, né? O Joel, você fala para ele é soldado, vai lá e faz. Ele não tem, como é que fala, moleza com ele. Tanto que ele tem o resultado que ele tem. E como que foi que eu me conectei com essa galera, né? Eu sempre fui uma pessoa muito generosa, sabe? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque isso é meu. Às vezes sou generosa até demais, sabe? Falar, meu Deus do céu, mas eu não consigo, eu quero fazer isso. As pessoas falam, não, Carol, menos para você não dá, para você não pode, sua marca não pode se você fazer isso, mas eu quero. Então, eu sempre fui muito generosa. E eu comecei a divulgar muito o Ítalo Marcilli, o Joel, eu divulgava demais. Divulgava o Ícaro de Carvalho, divulguei o Pablo, divulguei uma galera. E aí, eles começaram a perceber que era realmente genuíno. Até porque eu tinha mais seguidores que eles na época. E eles falavam, cara, essa menina é grande e ela tá sempre divulgando o nosso trabalho sem pedir nada em troca. E aí eles acho que eles perceberam, sabe, que era de verdade, porque eu queria que a minha audiência, que a minha comunidade conhecessem o trabalho deles de tão bem que eles estavam me fazendo. E aí começou a querer, assim, criar um certo tipo de relacionamento a mais do que só uma seguidora, só uma fã. E aí, todos os cursos que eles tinham, eu ia lá e comprava e fazia. Eu não pedia, falava, oi, Ítalo, tudo bem? Você tem um curso, né? Você podia me dar o seu ingresso? Não, eu comprava e eu estava lá. Ele nem sabia que eu ia fazer o curso, na hora que ele viu, você tá aqui, sabe? Eu não sou aquela pessoa que, tipo, quero me relacionar, mas eu sou interesseira. Tipo, eu vou lá e vou pedir o curso para ele, porque eu tenho mais seguidores, porque eu vou divulgar. Então, eu sempre tive essa noção de que eu não queria nada em troca, eu só realmente queria... Cara, eu gosto muito do trabalho deles, faço o curso deles, divulgo de graça, não tô nem aí porque me faz bem. E isso acabou me aproximando de toda essa galera, porque eu, de verdade, eu fui interessante para eles, sabe? E não interesseira. E aí
acabei ficando amiga da maioria deles, de viajar junto, de ligar e conversar e ficar falando groselha e jantar. Então, eu agradeço muito porque eles mudam, né? Eles mudaram minha vida. Eu tenho uma mentalidade hoje muito mais forte, muito mais madura. Meus negócios mudaram. Só de conviver com essa galera, né? Foi uma mudança drástica, assim. Porque ambientes extraordinários, pessoas extraordinárias geram pessoas extraordinárias. Então, quando a gente convive com pessoas assim, pessoas de alta performance, pessoas que têm uma mentalidade mais avançada, uma visão muito mais ampla, a gente acaba pensando assim sobre a nossa vida também e a gente acaba amadurecendo. Tanto que 2019, meu ano foi excepcional, assim, as pessoas falaram, meu Deus, o que tá acontecendo com a Carol? Ela tá voando, e esse networking, olha os amigos que ela tá, faz evento com essa galera toda. Então, foi muito por conta da reciprocidade, porque eu recebi deles e genuinamente dei em troca tudo que, sabe, o que eles, não o que eles pediam, mas o que eles mereciam de verdade, sabe? Eu não tenho essa, como é que fala? Eu não sou egoísta de aprender. Nunca fui, na verdade, de aprendi uma coisa e só eu vou ter e ninguém mais vai ter e só eu que posso ter, sabe? Não, tudo que eu aprendi desde o começo. Meus bloquinhos de SketchUp, minhas dicas de V-Ray, sempre, gente, olha o que eu aprendi hoje, isso é muito legal, vamos aplicar? Então vamos aplicar todo mundo. E isso me trouxe onde eu tô hoje, né? Aquela coisa de quanto mais você dá, mais você recebe, e é verdadeiro. Que massa, que bacana. Ô, Carol, uma das dicas aí que você falou é melhor para você ter um network, né? É melhor você ser interessante do que ser interesseiro, né? Quais dicas você daria a Sim. mais aí para a galera que está começando agora na área, que começou agora a entender a importância de ter um bom network, né? Que faz total diferença na carreira de um profissional. Quais dicas você daria para quem às vezes ainda é um pouco tímido, quem ainda é um pouco travado nessa área? Tá. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então Uhum. se eu visse por acaso, talvez o Ítalo de frente, talvez eu não ia conseguir me conectar com ele, se eu não tivesse gerado esse rapport, né, essa conexão antes no mundo digital. Então, eu sempre fiz no meu próprio Instagram. Então, assim, como eu tinha essa habilidade de gravar stories, porque quando eu faço nos meus stories eu não tenho vergonha, mas às vezes quando eu tenho que fazer no presencial eu fico tímida, isso é uma verdade. Nos meus stories eu já me libertei, mas às vezes, tem que ir lá falar com aquela pessoa, ai meu Deus, me dá um nervoso, às vezes eu não consigo. Então eu comecei a quebrar o gelo, né, no meu Instagram. Então eu falava, gente, olha só, tô assistindo, vamos supor que você está assistindo a gente. Talvez o seu sonho seja se conectar com o Ítalo, por exemplo, ou o Uhum. Joel, ou sei lá, o Negro, ou comigo. Tipo, nossa, meu sonho é querer conversar com a Carol, com o Negro, com o Joel, com o Ítalo. Então, o que você pode fazer para já ir criando esse ser interessante? Porque tem muita gente que acaba, vamos supor, quero me conectar com a Carol Cantelli. Aí ela não troca uma mensagem comigo, ela não, tipo, não que isso seja necessário, mas cara, isso facilita o acesso, cara, de você comentar nas nossas publicações, do seu rosto começar a ser tipo assim, Familiar. familiar, exatamente, Uhum. familiar. Nossa, essa menina sempre comenta nas minhas fotos. Nossa, ela sempre tá me mandando um direct. Nossa, eu fui num evento, ela foi lá me dar um oi, tirar uma foto comigo. Nossa, eu fui dar uma palestra, ela comprou o ingresso, ela veio tirar uma foto comigo, ela falou comigo. Então você começa a ficar tão familiar que você percebe que aquela pessoa de fato ela gosta de você e não é assim, quero lá só tirar uma foto com a Carol, postei, Carol, te adoro e nunca mais, sabe? Tipo, não quer Você, um relacionamento. você começa a chamar a atenção da pessoa de forma natural, né? Exatamente. E deu certo comigo. Uhum. Comigo foi assim, sabe? Foi assim que eles me conheceram. Foi assim que eu acabei conhecendo muitos deles também. De me marcar, de, sabe, de trocar. Você me marca, eu te marco. Mais naturalmente, assim, sabe? Uhum. Então, uma dica que eu dou é, vamos supor, quero me conectar com a Carol Cantelli. De que forma que eu posso fazer isso? Em vez de você chegar no meu Instagram, no meu direct, e falar: Oi, Carol, tudo bem? Sou sua fã, gosto muito de você. Legal, obrigada, né? Tipo, não tem muito assunto, né? Você pode pesquisar as coisas que eu gosto de ouvir, você pode pesquisar as minhas palestras, você pode pesquisar o podcast que eu já fiz com algumas pessoas, tipo esse, já fiz com podcast com várias outras pessoas, ouvir o que eu tenho para falar, os livros que eu gosto de ler. Então, chega para mim e fala: Olha, Carol,
Eu comecei a ler o livro Milagre da Manhã, que você indicou. Caramba, minha transformação foi muito grande, quero te agradecer, porque isso e isso. Sei lá, faz uma conexão antes para eu entender que você realmente, de fato, sabe, me acompanha, que você não tá ali só por interesse, que as dicas que eu passo você aplica, que você é uma pessoa que tá ali de coração, que não tá só, sabe, ai, quero ficar amiga de gente famosa. Não, sabe, você tá ali de verdade interessado, você consome as minhas coisas, né, minhas palestras, os meus cursos, meus ensinamentos. Isso facilita para a gente perceber que você é de fato uma pessoa que está buscando evolução com os meus ensinamentos. Eu gosto de gente assim, sabe? Falo, pô, quantas pessoas são hoje meus amigos de verdade, de ir na minha casa, de dormir na minha casa, que eu conheci dessa forma, sabe? Pela internet. E isso é magnífico, assim, sabe? Isso acontece, isso é possível. Então, é lembrar dessa questão da reciprocidade e servir, sabe, as pessoas sem elas pedirem nada em troca. Então, eu até estava conversando esses dias até acho que foi na mentoria com o Rafa Prado, um amigo meu. Ele estava falando assim: imagina que você está num evento e digamos que tem uma pessoa que você super quer se conectar na sua frente. Tipo assim, você tá numa fila para beber água. Ou você tá, sei lá, tipo vamos supor, seja eu. Assim, eu tô lá numa feira, vamos supor, na Revestir, e acabei de fazer um bate-papo e tô, sei lá, assim, tirando na fila para tirar foto com as pessoas. E aí, ao invés de você chegar, ele deu esse exemplo, ao invés de você chegar na pessoa e falar, você aceita um copo d'água? Você estava ali, você está cansada, está de pé, é você nem perguntar, sabe? É você chegar com um copo d'água e falar, olha, tem um copo d'água para você, eu acho que você deve estar cansada e toma, sabe? Sem nem eu pedir, sem perguntar se eu quero, sabe? E nisso pode ser um exemplo, assim, na internet, tipo, antes de eu perguntar, antes de eu falar, você fez um post, me agradeceu e me marcou nos stories agradecendo por isso que eu falei, ou por isso que aquilo. E eu falar, cara, essa pessoa, ela sempre me marca, ela tá realmente me acompanhando, então acho que ela não tá aqui por interesse, ela tá de verdade, sabe? Então, isso é uma dica para quem quiser se conectar com essas pessoas, gente, que são grandes, né? No intuito de, tipo, tem mais de 500 mil pessoas. Tipo, é muita gente que manda direct pra gente. É muitas pessoas que a gente tem que olhar e memorizar e lembrar. Então, às vezes você não recebe uma resposta e já desiste. E que aconteceu comigo. Quando eu comecei a marcar o Ítalo, por exemplo, ele não me respondeu. Tipo, marquei acho que umas 10 vezes e ele nem visualizou meus stories. Mas eu não era interesse. Por isso que eu continuei fazendo, entendeu? Não era, o Ítalo nem olhou minhas mensagens, não vou mais postar esse cara chato. Não, cara, eu não tô pedindo para ele olhar minhas mensagens, eu tô postando porque eu quero. Eu tô postando porque para mim faz sentido, eu não quero. Se um dia ele vê, ok, ótimo. Mas não era por causa disso. Não quero, sabe? Tipo, é lógico que se ele visse, se ele respondesse para mim, seria, que lindo, ia amar. Mas eu não estava fazendo só por interesse. Não, por interesse, não estava fazendo por isso. Então eu continuei fazendo. Então muitas pessoas desistem de criar essa reconexão, porque talvez elas não recebem uma resposta no tempo delas, né? Então, é não desistir mesmo, se você de fato quer ter um relacionamento com alguém, né? Enfim, com o Joel, com o Ítalo, com o Nigro, é insistir que talvez um dia aconteça, né? Uhum. Tudo de forma natural, sem ser muito forçado, né? Porque forçado acaba que não dá certo. Exatamente, e a gente acaba que percebe, né? Então, Sim. Ô, Carol, como é que funciona assim a sua rotina aí hoje? Eu imagino que o contato é com o Joel J, com essa galera que é tão produtiva. Eu acho que é aquele negócio que você falou, a gente está perto de gente produtiva, acaba elevando a nossa produção também, né? Então, como é que é aí a sua rotina? Como é que funciona o seu dia a dia? o meu dia a dia, assim, inclusive, para esse ano, eu coloquei como uma meta, assim, ter um planejamento mais uma rotina mais certinha, porque a minha vida ela sempre foi muito sem rotina. Corrida. Principalmente o ano passado não, o ano retrasado, né? Que eu dei muita palestra, fiz muitas viagens, fui para muitas feiras. E o ano passado, né, que foi na quarentena que a gente precisou ficar, inclusive ainda estamos no caso, né, Sim. nessa questão de ficar mais em casa, eu acabei percebendo que falei, cara, minha vida talvez eu possa conseguir fazer uma rotina, vou tentar fazer algo com mais rotina. Então, inclusive o ano passado eu não tinha escritório, mas
de tanto ficar em casa, eu acabei ficando muito improdutiva, no sentido de não conseguir acordar do jeito que eu acordava com a produção que eu tava, porque daí eu acordava e já tinha que fazer uma visita, ou já tinha que fazer uma palestra, ou viajar, então aquela vida bem movimentada me ajudava a ter uma rotina produtiva. E quando acabou palestra, acabou todas essas loucuras de viagens e feiras e tudo, eu falei, caramba, meu Deus, eu preciso, tanto que foi por isso que eu fiz os meus eventos online, meus desafios online, meus cursos online, mentorias online, que foi um sucesso, assim, eu ainda até acho que é incrível o que a gente pode trazer de aprendizado com a quarentena, com a pandemia, fora tudo, né, toda a parte ruim, é que a gente teve que colocar planos que talvez a gente não colocaria em prática. Então, para mim, foi nessa parte muito bom, porque eu ia postergar muita coisa por ter uma rotina muito acelerada. Então, acabou dando certo os meus cursos online e vou agora para esse ano vou colocar foco, né, intensidade total para esses cursos online, para esses alunos, para esses mentorados, para que eles tenham mais resultados e eu também nesses planejamentos de produtos digitais, mas, né, a questão da minha rotina, ela não é uma rotina assim muito louca. As pessoas pensam, né, meu Deus, essa rotina desse povo deve ser tudo muito louca. Mas a minha vida, assim, hoje eu posso ter essa vida tranquila porque a internet me possibilita isso, né? Então eu posso trabalhar de qualquer lugar, posso dar aula de qualquer lugar. Então eu faço mesmo, sabe, a minha rotina, mas estou agora voltando a fazer exercícios, né, porque quarentena me deixou assim totalmente, acho que uma galera também, até compartilhei isso. Foi pesado para mim me manter no foco, então agora para esse ano voltar à minha rotina, acordar cedo, exercício, alimentar, agora tem um escritório, então vai facilitar bastante para eu ter mais produtividade. Mas conviver com essa galera, né, igual você falou, realmente ajuda e colabora bastante. Mas só para deixar uma coisa assim claro para as pessoas, não claro, mas assim para motivar as pessoas que talvez elas olham para a gente e elas falam, nossa, como eu queria ser amigo do Joel, porque o Joel ele é tão assim que não tem como você não ser como é que fala, contagiado, né? Ah, não tem como não ser contagiado com as pessoas. Só que, gente, eu vou falar para vocês, às vezes não, muito das vezes eu sou contagiada com eles pelo próprio Instagram. Não só pessoalmente. Então, assim, só de conviver, só de você ver os meus stories, só de você ver os stories de pessoas que você admira, isso já vai te contagiar. Não espere ter um contato. Ah, eu preciso ser amiga do Flávio Augusto para ver se eu consigo mudar de vida. Isso não vai acontecer. E o caso de cursos como a sua mentoria, por exemplo, faz uma diferença maior ainda, né? Você está em contato com a galera ali, tendo palestras, sendo mentorada, faz uma diferença absurda, né? Totalmente. E vamos supor, a minha mentoria vão dar 10 semanas, toda terça e toda quinta comigo, 3 horas de aula ao vivo, sabe? Então, não tem como. Já tem previsão para abertura de novas turmas? Como é que tá aí? Sim, a gente vai ter, a previsão é para março desse ano, a nossa nova turma da mentoria Metamorfose Digital. E essa turma, né, que está finalizando, que foi a primeira, eu estou muito feliz com o resultado que eles estão tendo. Na verdade, é uma mentoria bem diferente, assim, de tudo o que eu já vi, do que as pessoas fazem, porque a forma com que eu enxergo o posicionamento e o marketing, e que eu apliquei e que deu certo para mim, é diferente de muitos posicionamentos de outras pessoas, né? Eu acredito muito mais na questão do porquê você está fazendo o que você está fazendo, para quem você está fazendo, muito mais na construção de comunidade do que somente construção e crescimento de seguidores. Então, é um curso maravilhoso, assim, eu fico muito feliz porque é uma entrega absurda e de uma forma linda, assim, como foi a minha trajetória, sabe? É bem legal. Que massa, que bacana. Ô, Carol, depois de todos esses anos aí no mercado, de tanto sucesso, qual foi o maior insight que você teve durante esse tempo? No meio dessas amizades, no meio dessas experiências aí que você já teve, qual foi o insight que mais te chamou a atenção? Ai, meu Deus, são muitos. Assim, alguns, vou falar. Algumas coisas que vieram na minha cabeça, assim, de aprendizados que eu tive e de que eu vejo que talvez muitas pessoas não alavanquem, não tem resultado no digital,
porque talvez elas esquecem de que não é difícil, sabe, fazer. Não é difícil você iniciar. Porque assim, ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com uma médica que eu fui, e ela falou, ai, não consigo fazer porque eu acho que eu não tenho nada para compartilhar. E eu falei para ela, muitas pessoas, elas pensam que elas precisam compartilhar e ser boas em tudo. Como que eu vou começar no meu Instagram se eu não sei falar disso, se eu não sei falar daquilo? Cara, mas você é bom em algo. Tem algo que você é bom, tem algo que você dedicou o seu tempo, que você domina mais. Seja na comunicação, seja na sua atribuição como arquiteto. Arquitetura, por exemplo, eu comecei a ter muito destaque dominando o 3D. E eu, não, e eu nunca fui uma arquiteta que teve milhares de projetos. Eu nunca fui uma arquiteta, como conheço escritórios que tem muitos projetos incríveis e maravilhosos, que eu nunca nem vou chegar aos pés de um escritório assim. Mas eu foquei no que eu sabia, o que eu dominava. Então, ninguém pode contribuir com tudo, mas todo mundo pode contribuir com algo. Então, se era algo que eu dominava, o 3D, e era uma coisa extremamente nichada, que eu falei, cara, se eu não domino ainda projetos assim como outros escritórios dominam, eu vou ir no meu tempo, mas se eu domino o 3D, é algo que eu vou focar e vou ensinar para as pessoas. Tanto que hoje, né, tipo, graças, tipo, a mim, a geração Carol Cantelli, a maioria das fábricas, das empresas tem os bloquinhos do 3D, de tanto que eu falava lá no começo, tem que ter, a gente precisa, tem que ter modelado para a gente especificar o produto certo, na hora de comprar, o cliente sabe que ele está comprando o produto que ele especificou. Então, assim, foi realmente uma revolução, assim, na arquitetura, na questão de movimento, né? Tipo, cara, todo mundo tendo um 3D legal, porque isso é importante, enfim, tanto que várias pessoas fizeram cursos de 3D, né? Acabaram se especializando Hoje está nisso. super em alta, né? Essa área. Super, né? E assim, eu fico muito feliz, porque eu levantei essa bandeira e acreditei nisso, sabe? E hoje eu vejo todo esse reflexo e eu falo, cara, mas isso era uma incomodação que eu tinha, sabe? Eu falava, cara, as pessoas elas fazem umas coisas muito relaxadas, não pode, gente. Pega isso aqui, faz aqui, olha como é fácil. Então eu ensinava para que as pessoas realmente colocassem mais capricho, né? E em tudo na minha vida é assim. Então, um dos grandes insights é esse, de que você talvez não vai dominar tudo na tua área, principalmente agora falando para arquitetos, né? Você talvez não vai dominar o paisagismo, você não vai dominar a iluminação, você não vai dominar, talvez, questão de tecidos, mas você talvez domine revestimentos. Então, foca nisso, que nem eu foquei em revestimentos também, quando eu trabalhava na loja. Eu falava de revestimento todo santo dia. É revestimento, piso, porcelanato, cerâmica, pastilha, revestimento decorado, e falava todas as marcas, tanto que eu fiquei, tipo assim, visitei a maioria das fábricas de revestimentos, fábricas até fora do Brasil, na Espanha. Por quê? Porque as pessoas me viram como uma expert nessa área. Então, e eu sabia de tudo? Não sabia de tudo. E eu tenho os melhores projetos? Não tenho os melhores projetos. Eu tenho a que mais tem projeto? Não. Mas eu consegui fazer com que a área que eu domino ficasse, né? Eu me posicionasse nessa área e as pessoas me olhassem como uma das melhores nisso. Então, não quero ser a melhor em tudo, mas em algumas coisas que eu domino, que eu estudo com mais energia, com mais intencionalidade, isso eu vou fazer com que as pessoas me olhem e me enxerguem como uma autoridade. Então, foi o que aconteceu comigo, né? E outra coisa também é que as pessoas elas têm que fazer as coisas no Instagram porque elas têm muito medo de julgamento. E o que é o medo do julgamento? É o medo das pessoas te verem falhar. Porque medo de ser julgado talvez nem seja o pior, mas é quando você fracassa. Porque assim, quando você vai abrir uma live, por exemplo, ai meu Deus, e se eu abrir uma live e tiver 2 pessoas? Isso é medo do fracasso. Porque se você souber que você vai abrir uma live com 1.000 pessoas, você já vai empoderado. Fala, então aqui eu vou fazer uma live para 1.000 pessoas e, gente, vocês me respeitem porque tem 1.000 pessoas aqui, eu estou fazendo a minha live, vocês me ouvem, vocês estão me ouvindo. Então, assim, é muito mais o medo das pessoas te verem fracassar do que do julgamento. Então, uma coisa eu levo para minha vida, que foi o que me ajudou, é fazer o que importa para mim, fazer o que na minha visão importa,
que é ensinar SketchUp, que é ensinar os investimentos, que é ensinar sobre os hábitos que me dão resultado, que comecei a tomar banho gelado, gente, estou mais produtiva. Vamos ser mais produtivo também? Então toma, vê se você vai ser produtivo. Comecei a ler o Milagre da Manhã, comecei a acordar às 5 da manhã, gente, isso está me deixando muito mais produtivo, eu estou tendo mais resultado, estou conseguindo fazer melhor, estou fazendo mais rápido. Cara, e você não testa, faz isso aí na sua casa, talvez você vai ter mais tempo para sua família. Então, fazer o que importa aí para as pessoas que se importam com isso. Porque se as pessoas não se importam, eu não tenho o que fazer. Eu sei, eu tenho muita consciência de que eu não vou agradar todo mundo e eu nem quero agradar todo mundo, porque existe sei lá, um universo, né, de pessoas que pensam que elas têm que agradar todas as pessoas. E não uma dá, das né? né? E nem se você quiser, tipo, eu vou, assim, aí você vai, eu vou ser a pessoa que agrada todo mundo. Aí, gente, usem rosa, porque rosa é tão legal. Aí a pessoa fala, mas eu não gosto de rosa, gosto de azul. Gente, usem azul, porque azul é tão incrível. Ah, mas eu não gosto de azul, gosto de verde. Gente, usem verde. Ah, mas não gosto de verde, gosto de amarelo. Então, não adianta. Graças a Deus que somos pessoas que temos personalidades, isso faz com que quem tem personalidade atraia outras pessoas com a mesma frequência de personalidade que nós temos. Então, isso facilita, né? Então, eu acredito... Inclusive, engaja muito mais o público, né, no seu assunto. Com certeza, Alex, isso ajuda Eu, demais. eu Pode percebo falar. que quem quer agradar todo mundo, acaba que às vezes tem um público grande, mas ninguém acaba se engajando realmente. Porque toda hora ela tem uma opinião diferente e aí a pessoa não conecta. Exatamente. E isso acaba que te enfraquece. Vou te falar Sim. bem a verdade. É como numa roda de amigos, que você tá sempre tendo que agradar todo mundo e você não quer deixar ninguém chateado e você nunca fala não e você sempre é a pessoa que agrada. Isso te cansa. Isso não é bom. Isso não é bom para você, não é bom para sua saúde mental. Então, quando você se liberta e fala, cara, eu vou ser eu mesmo, o meu jeito de falar é desse jeito. Eu sou uma brincalhona, eu sou criançona, eu sou infantil. Meu jeito de falar, olá, ser humaninho, é o meu jeito e eu não vou mudar. Se um dia eu enjoar de mim mesma, quem sabe eu mude, mas enquanto eu não enjoar de mim, eu vou ser assim. E quem tiver no meu bonde, quem tiver na minha geração, continua comigo. E eu quero essas pessoas. É como um relacionamento de namoro, de casamento. Se você tá com alguém que não gosta de você e você tem que ser outra pessoa para agradar ela, ninguém aguenta. É horrível, é maçante, né? Então, uma das coisas também que me ajuda muito é entender que quanto mais eu perco, mais eu ganho. A gente precisa aprender a perder para ganhar. Então são essas três coisas que eu deixo aqui para as pessoas: Ótimo. fazer o que importa para quem se importa. Você não vai contribuir com tudo, mas você pode contribuir com algo, e aprenda a perder para ganhar. Quando você aprende que quando você perde, você ganha, quando é a mesma coisa de um grande desafio que você tem que enfrentar. É a mesma coisa de uma grande perda. Ou você terminou um relacionamento, ou alguém da sua família faleceu, você está sofrendo uma grande perda, né? Isso pode te construir ou te destruir, né? Isso pode construir ou destruir. Então você decide. Então algo que saiu da sua vida, né, que poderia te deixar muito para baixo, isso pode se transformar em algo para você se motivar e se encarregar de fazer a diferença. Assim como eu, né? Eu perdi uma irmã. Com 17 anos, eu tinha 15. Foi um momento difícil demais para mim, mas eu decidi continuar o que ela foi aqui na Terra. Então, muitas das inclinações e das coisas boas que eu sou, da generosidade, desse lado de ser mais humana, eu aprendi com ela e quis permanecer isso. Então, tudo tem um aprendizado. Toda dor traz com ela uma informação. Todo aprendizado, todo fracasso, todo erro traz com ele algo que a gente vai aprender. Então, eu aprendi a ser assim. Todo o erro que eu cometo, toda a falha que eu tenho, tudo, as derrotas, desafios, eu falo, cara, isso aqui vai me amadurecer em alguma coisa, eu só preciso aprender no quê? E eu fico em busca de aprender no que é. Então, eu sempre tô nessa busca de ser alguém melhor para mim, para que eu consiga ser melhor para o próximo também. Então, é isso, Que aprendizado. massa, ótimo aprendizado. Com certeza, quem levar isso a sério vai conseguir ter grandes mudanças aí. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Carol, foi um prazer ter você como nossa entrevistada. Espero que a gente possa conversar mais vezes depois.
Obrigada, foi uma honra para mim. Eu amo compartilhar um pouco da minha história, quem sabe motivar você aí que está ouvindo a gente. Parabéns pela iniciativa, para você, Alex, por ter essa inclinação a colaborar, ajudar, incentivar, né, os nossos colegas. A gente precisa de pessoas assim no nosso mercado, no nosso meio, para que a gente nunca desista, né, e sempre acredite que o conhecimento ele liberta e que a partir da vida de outras pessoas e do exemplo de outras pessoas a gente pode trazer para a nossa vida e ser um ser humano melhor, um profissional melhor. Então, parabéns, para mim foi uma delícia, adorei nosso papo e obrigada. Show de bola, adorei.